Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje domingo, dia 14 de fevereiro de 2021, o dia que com certeza já é uma realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos em nome de Jesus. E nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Eu sempre falo que o Senhor tem um propósito, né? Eu sempre falo para você de um homem assim que eu admiro, né? A sua literatura, os livros, que se chama Viktor Frankl, né? Um homem médico, estudioso, judeu, né? Também um grande entendido da terapia humana, né? Do ser humano e um grande estudioso. E que ele teve a sua experiência, vamos dizer assim, o seu cumprimento de estudos e tudo na Segunda Guerra Mundial, quando ele e a sua família foram presos pelo Terceiro Reich, né, pelos alemães na época, e ele foi para o campo de concentração juntamente com a sua mulher em locais diferentes, né, sua mulher grávida, sua mulher perde a vida pelo sofrimento, pelos flagelos, ele também perde os seus pais, seus familiares, e Viktor Frankl ele se propõe a não morrer, né? E aí ele escreve aquilo que seria chamado mais tarde de logoterapia, né? Logoterapia, logos, né? Vem de logos, né? De essência, de vida, né, de razão de viver, e aí ele escreve o que significa a vida com propósito. E daí vem a frase, né? Qual é o sentido da vida? É a vida com sentido, né? Ele responderia, né? Ele responderia ao filósofo que perguntou isso, né? Qual o sentido da vida? Aí ele responde, é a vida com sentido, ou seja, é a vida com propósito. E ele se propôs a não apenas não morrer no campo de concentração, né? Nos tempos dizem que foi o campo de concentração mais difícil, mais mortal, que foi os campos de concentração de Auschwitz, né? E ele se propõe a permanecer vivo. E ele começou a estudar o ser humano naquele momento, né? Como que alguns venciam a morte, as intempéries, os flagelos, a tortura emocional, psicológica, a tortura física, e outros não. Porque esses que passaram e atravessaram, eles tinham sentido. Eles sonhavam e projetavam pós-campo de concentração, ou a família, ou os sonhos, ou os projetos, e isso ficou muito claro para ele. E ele trabalha todo o seu, vamos chamar o seu TCC, né, sobre esse patamar. E aí o Viktor Frankl cria a terapia chamada logoterapia, né? E as pessoas chamam ele do pai da logoterapia, ou seja, a vida com sentido. E ele trabalha toda a sua linha de raciocínio na sua terapia mais tarde, né? Como médico, como psiquiatra, como estudioso, e como aquele que atendia as pessoas e trabalhava o sentimento das pessoas, é que a vida precisava de um sentido, a vida precisava de um propósito. E é exatamente o que significa servir ao Senhor. É a vida com propósito, é a vida com sentido, né? Então, bom dia, paz do Senhor, o Senhor se derrame sobre a tua vida, Bispo Antônio, Eva, Magda, Josué, Joel, familiares, ministérios, igrejas, também Sueli Felintro, Sônia, Kátia, o Senhor abençoe a tua vida também, Eva, Carlos e todos os familiares, Cida, familiares, a graça, a glória, a presença, o poder de Deus, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos, minhas tias Rosália, Alzira e todos os meus tios, primos, meus pais,
seu João, dona Dária, Deus abençoe também, dona Nadir, seu Toninho, a todos o Senhor se derrame poderosamente e vocês tenham, assim, um domingo maravilhoso, um domingo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Também o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Rosa Araújo, né? Que nós temos orado pela tua casa, pela tua família. A Fernanda, que já está se recuperando em casa de uma cirurgia, assim eu diria, aos nossos olhos, né? Delicada, mas que o Senhor abençoou poderosamente. A Ruth, que saiu da UTI, está já no quarto, no seu quarto, se recuperando, juntamente com seu marido, a sua casa, a sua família, seu esposo Marcos. E nós estamos orando por todos, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, o Senhor falou sobre o sábado, o Shabá, nós conversamos um pouco a respeito. Depois a cura do homem da mão ressequida, que eu falei para você que não apenas a questão judaica, hebraica, de um homem aos olhos da religião da época, maldito, mas que estava no lugar certo na hora certa. Aonde ele estava? Buscando ao Senhor Jesus. E ele encontrou, e o Senhor Jesus lhe trouxe cura. Mas ele também representa, porque ele foi curado, e a Bíblia deixa isso de maneira enfática, né? Da mão direita. A mão direita significa a mão da obra, a mão, vamos chamar assim, o braço nobre, o braço do trabalho, da disposição em realizar para o Senhor, né? Então, significando que o Senhor deseja e ele está disposto a nos restaurar em todas as áreas da nossa vida. Depois, aí é uma passagem que eu tenho como uma das mais bonitas, poeticamente falando, que é quando Mateus faz alusão aos escritos de Isaías, né? De Isaías, que fala, Isaías 42, de 1 a 4, que fala exatamente desse Messias, desse que deveria vir e veio, né? E se manifestou entre nós, e falando que ele está disposto a não pisar a cana quebrada, mas ele está disposto a restaurar. Ele não está disposto a pisar numa brasa, numa pequena brasa, num pequeno fiozinho ainda de calor, né, de luz, mas ele está disposto a reacender a chama, a promover uma nova etapa, uma etapa de reconstrução, uma etapa de restituição, porque esse é o Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho que aponta o dedo, que pisa, né? Ou, como a gente fala, chuta cachorro morto. Não, né? Porque a religião faz isso. A religião geralmente ela vai chutar cachorro morto, mas nós não. Nós dependemos do Jesus Cristo vivo, o nosso Redentor, que não veio para chutar cachorro morto. Ele veio para fazer a diferença. E dando continuidade, agora vamos para Mateus capítulo 12, do versículo 22 em diante, sobre um tema que a gente já conversou. E a gente vai andando, né? A Bíblia é inesgotável. E a Bíblia, ela se explica por si só. Então, de maneira, assim, muito linear, né? De carreira, lendo versículo a versículo, nós vamos passar sobre esse assunto de novo agora. Vamos lá. Mateus capítulo 12, do versículo 22 a 32, são 10 versículos, que diz o seguinte: Então lhe trouxeram endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus,
certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, e aí vem realmente um dos textos mais profundos de maneira teológica, doutrinária, né? Que nem sempre a gente ouve muitas pessoas falando a respeito. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Claro que você pode entrar lá no YouTube, né? No YouTube tem as pastinhas playlist, né? Se quiser se cadastrar lá também, pode se cadastrar, né? Rubens Sá. E aí você entra lá, você tem nas pastinhas blasfêmia contra o Espírito ou pecado, né, contra o Espírito Santo, né? Então você tem ali tudo aquilo que eu já falei, mas dando continuidade, vamos falar mais um pouquinho. No Instagram também tem. Lá não é mais playlist, lá é séries, né? Se para o YouTube está playlist, para o Instagram está séries. E lá também tem pecado contra o Espírito ou blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? E você vem numa linha explicando teologicamente, historicamente, mas eu vou continuar falando porque se a Bíblia é inesgotável, ela sempre tem para nos ensinar. Então é bom passar de maneira linear pela palavra de Deus, porque a gente vai conversando todos os assuntos e vamos pensando a respeito. E isso é maravilhoso. Então falando mais uma vez aqui. Bom, dito tudo que eu já falei, e se você não ouviu tudo, tá lá, registrado. Mas dito tudo que eu já falei, dando continuidade, o que é blasfemar contra o Espírito? Blasfemar significa falar vigorosamente contra algo ou contra alguém. Blasfemar contra o Espírito é falar contra o Espírito Santo, é falar contra a sua obra, tá? Isso é blasfemar contra o Espírito. Lá as cartas de João, que também já li, não vou agora ler o texto, mas se chama Pecado para a Morte. Então, de maneira teológica, bem prática agora, bem prática, você tem, teologicamente falando, pecado e pecados. Não é a mesma coisa. Pecado é diferente de pecados. No sentido didático, pedagógico, teológico da palavra pecado. Por quê? O que é o pecado e o que são pecados, né? No sentido teológico. Bom, pecado é um estado de rebeldia contra Deus. Isso é pecado. João vai falar, a epístola de João, que vai falar que é pecado de morte. Por que é pecado de morte? Porque é o pecado contra a essência. Contra a essência de Deus. Contra a autoridade de Deus. Contra a manifestação de Deus. Contra a obra redentora de Deus. Isso é pecado para a morte. Vamos andando juntos, hein? Então, antes de conhecer a Jesus, eu estava em pecado, no singular. Por quê? Eu estava em estado pleno de rebelião contra Deus. Isso é pecado para a morte. Por quê? Porque eu não assimilo, eu ainda não absorvi, eu ainda não entendi que existe um Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai Adonai, que tem o seu Filho Jesus Cristo, que veio me remir, que veio me socorrer, veio me resgatar das trevas e me levar para a sua maravilhosa luz,
E também eu não tenho consciência do Espírito Santo, que é quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então isso é pecado no singular. Por que pecado no singular? Porque é um estado completo de rebeldia contra Deus e tudo que diz respeito a Deus. Paulo fala isso e chama isso que eu sou até então, eu estou falando de maneira didática, né, pedagógica, eu sou até então filho da desobediência, ou eu sou filho, poderia chamar assim, o filho do diabo, o filho da mentira. Por quê? Porque eu estou do lado rebelde, do lado que estabelece um estado pleno de rebelião contra Deus. Isso é pecado. Bom, mais um dia eu ouvi falar, eu prestei atenção em pessoas que estavam falando a respeito e eu atinei. Puxa vida, existe um Deus, Ele pode ser o meu Senhor, eu desejo que Ele seja o meu Senhor. E aí eu entendo, não totalmente, mas eu entendo de uma maneira, vamos chamar assim, necessária, né? Aí é só a necessidade, de que Jesus pode me resgatar dessa rebelião que eu estou contra Deus. E aí o Espírito Santo, ele me convence do meu pecado, da sua justiça, né? Que justiça, olhando agora de maneira boa, justiça é bom ter a consciência da justiça, porque significa que eu estou tendo consciência de Deus, eu estou tendo consciência da minha salvação em Jesus Cristo. Então eu tenho a consciência da justiça, mas também eu tenho a consciência do juízo, que se eu não quiser, na minha voluntariedade, no meu, vamos chamar assim, no meu estado de direito, não quiser esse Jesus, certamente eu viverei em algum momento o juízo do Senhor, porque somente através de Jesus eu viverei a minha libertação plena, a minha salvação plena, eu viverei a partir e por causa do senhorio de Jesus Cristo na minha vida. E aí eu saio do estado de rebelião, do pecado original, saio desse ambiente de morte, de queda, de destruição e vou para Jesus Cristo. E aí eu saio da condição de filho da desobediência para ser filho da obediência. Em quem? Em Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Ou seja, eu nasci de novo, como Jesus ensina a Nicodemos. Importa nascer de novo. Não agora mais da carne, voltar ao ventre da minha mãe, não. Mas agora nascer da água e do Espírito. Pronto. Saí do estado de pecado e agora eu sou filho da luz, como diz a palavra. Mas, por ser um ser caído, eu ainda estou buscando a minha soberana vocação. Eu estou buscando harmonizar a minha vida com a vida de Deus. E é um processo, é uma caminhada. Não é da noite para o dia, mas eu desejo de maneira muito, mas muito desprendida, viver essa vida abundante em Jesus Cristo. Então eu vou caminhando. E nessa minha, ou seja, na nossa caminhada, nós cometemos pecados, né? Ou porque mentimos, ou porque somos dissimulados em alguma área, ou porque nós
afrontamos ou confrontamos pessoas, porque nós tratamos pessoas com discriminação. Eu não estou falando nem de discriminação social, né? De comunidade, mas discriminação por alguma razão. Ou seja, nós vamos absorvendo na nossa caminhada com Deus, nós vamos absorvendo e vamos nessa caminhada cometendo deslizes, cometendo pecados, agora no plural. Deu para entender? Então, dito tudo isso, eu posso, num certo momento da minha vida, me rebelar contra Deus, agora de maneira consciente. Não é mais aquele pecado no singular de rebelião em relação a tudo da parte de Deus por ignorância. Agora não é mais ignorância. Agora de maneira dissimulada, né? De maneira premeditada, eu começo a me colocar contrário a tudo que vem da parte de Deus. Ou seja, esses fariseus não ainda, estavam cometendo pecado contra o Espírito, mas eles estavam num caminho perigoso. Lembra que eu falei para você? Nem sempre nós conseguimos, e isso é muito sério, porque é pecado de morte, nem sempre nós conseguimos discernir, porque às vezes as pessoas fazem algumas coisas, por exemplo, fazer piada contra o Espírito Santo, zombar do Espírito Santo, zombar de Deus, zombar de Jesus Cristo. Até aqui não é pecado contra o Espírito. É um caminho perigoso, né? É igual uma pessoa que se propõe a andar na beirada de um precipício, em cima do muro de uma casa, na laje, ali naquela muretinha, né? A gente fala, ô, fulano, olha, é perigoso. Vê lá o que você vai fazer. Você está tendo consciência que se você cair, você pode morrer? Olha lá. Mas vamos dizer, os fariseus estão andando na mureta da laje de um prédio muito alto. Eles não estão cometendo pecado contra o Espírito ainda, mas Jesus está alertando. Cuidado, porque blasfemar contra o Espírito é pecado de morte, é pecado sem perdão. Não agora pela ignorância. Lembra que eu falei para você? Ninguém peca contra o Espírito por ignorância. Quem peca contra o Espírito, peca conscientemente. Então é Caifás, é alguns dos fariseus, é Herodes. Ah, mas Pilatos mandou matar e Pilatos cometeu um pecado contra o Espírito. Não, porque Pilatos não é de dentro, Pilatos é de fora. Então ele não tem consciência plena do que está acontecendo. Herodes tinha. Caifás tinha. Anás tinha. Alguns dos fariseus tinham. Alguns dos saduceus tinham. Alguns dos rabinos tinham. Mas uma boa parte se converteu em algum momento. Ou, vamos chamar assim, ou no começo ou no final, ou após morte de Jesus e ressurreição, já no ministério dos apóstolos, dos pais da igreja, enfim. Mas por ignorância, por exemplo, Saulo, né? Que depois vem se chamar Paulo. Saulo, por ignorância, ele perseguia os cristãos e mandava matar, consentia na morte de cristãos. Mas era vamos dizer, uma ignorância, porque Jesus não havia se manifesto ainda a ele, e no momento que Jesus se manifesta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo muda completamente o seu paradigma. Por quê? Porque ele se encontra com Jesus Cristo. Entendeu? Então você tem pecado e pecados. Você tem um pecado que seria o pecado original. É o pecar e se rebelar contra Deus e contra tudo aquilo que vem da parte de Deus. Ou seja, eu estou me rebelando contra a fonte, não tem jeito. Mas a partir do momento que eu
desejo conhecer esse Deus. O Espírito Santo me apresenta esse Deus. O Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Pronto, eu me converti. Agora, se depois de convertido, depois de experimentar toda uma vida, eu não quiser, de maneira deliberada, de uma maneira premeditada, conscientemente, puxa, mas é uma atitude extrema, né? E aí, conscientemente eu não quiser, aí eu posso vir a cometer a blasfêmia contra o Espírito. Por quê? Eu estou falando, verbalizando contra ele, contra a ação de Deus, contra o mover de Deus. Entendeu? Então, eu diria assim, a gente vê, e eu falei já para você, às vezes alguns da linha mais pentecostal, dos nossos irmãos da linha mais pentecostal, ficar ameaçando, cuidado, olha, pecado contra o Espírito, ameaçando o irmãozinho, a irmãzinha, que nem sabe direito o que é. Não, isso aí é martírio, é flagelo. Isso aí não vem da parte de Deus. Por mais que a pessoa tenha boa intenção, isso não vem da parte de Deus. Ficar ameaçando a pessoa. Até porque eu falei para você que esse tipo de pecado é algo muito, mas muito sério. Eu diria para você que nós, numa condição natural, normal, ainda que conheçamos a palavra de Deus, é difícil identificar quem realmente cometeu esse pecado de morte. E para nós fecharmos, pelo menos nesse momento, né, que agora eu estou andando um pouquinho mais com você, né, e nós estamos pegando o exemplo de Jesus Cristo, porque alguém me escreveu, eu quero aprender a palavra de Deus revelada em Jesus Cristo, né? Porque eu falei um dia para você, porque a gente aprende na teologia que Jesus é a chave hermenêutica na Bíblia. Então, quando você olha a Bíblia, toda a Bíblia, e você lê através da pessoa de Jesus Cristo, tudo fica bem fácil, bem tranquilo. Porque eu sou do grupo daqueles que entende que se uma criança ler a Bíblia, ela vai conhecer a Deus. Se ela tiver isso no coração, de desejar conhecer a Deus, ela vai conhecer. Mas é uma criança, não tem problema. A Bíblia foi escrita para isso. Por isso ela é simples. E ela fala por si só. Eu não preciso, né, ficar criando todo malabarismo para explicar a Bíblia, ela fala por si só. E falando nisso, e nós estamos falando sobre blasfêmia contra o Espírito, estamos falando sobre o pecado de morte, que a Epístola Joanina fala a respeito. Então, e falando, como eu falei do Shabá na crucificação de Jesus, então vamos falar do pecado, né, ou da blasfêmia contra o Espírito Santo na crucificação de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia é tão maravilhosa que você não precisa nem... Está escrito, está aqui. Vamos pegar Lucas, capítulo 23, do versículo 33 em diante. É uma história maravilhosa e você conhece, eu conheço, nós todos conhecemos muito bem. Então eu vou ler, porque é gostoso quando a gente pega algum texto que a gente conhece muito bem, porque aí fica fácil, muito fácil de entender o que esse texto está querendo dizer para nós sobre um assunto específico. Vamos lá. Lucas 23, versículo 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Aqui, olha o perigo aqui. Porque a Bíblia está falando aqui que eram autoridades. Autoridades de que nível? Autoridades no nível cultural, tradicional hebraico. Haviam aqui pessoas que sabiam quem Jesus era. E aí sim,
essa pessoa está cometendo pecado contra o Espírito, porque ele está cometendo pecado contra a messianidade, o Jesus Messias, que o Espírito Santo está revelando. Por consciência, não é qualquer pessoa. Preste atenção. Aí diz aqui: igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Claro, soldado aí é um pecado, mas não é um pecado capital. Por quê? Porque tem ignorância, é igual Pilatos. O pecado de Pilatos é diferente do pecado de Herodes. Engraçado que a gente sempre aprende, a gente ensina que não existe pecadinho e pecadão. E a Bíblia está mostrando que não é bem assim, né? Nesse sentido. Aí diz aqui: também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados, então, lembra da cena? Jesus, pelo menos a cena que nos mostra, parece que é mais ou menos isso. Jesus no centro da cruz e um malfeitor, ou seja, um ladrão, um criminoso de altíssima periculosidade aos olhos romanos, porque ninguém morria na cruz por roubar uma maçã, então ele tinha cometido alguma coisa muito grave. Tinha um criminoso à sua esquerda e outro à sua direita. Diz assim: um dos malfeitores crucificados, olha aqui, olha a palavra, blasfemava, ou seja, falar de maneira contrária vigorosamente, assintosa, de maneira desprezível, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: dois criminosos ao lado de Jesus, um à direita e um à esquerda. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, então o que a gente entende, absorve de tudo isso que nós estamos falando hoje sobre a blasfêmia contra o Espírito? É que um malfeitor, ele estava morrendo pela sua transgressão, ele estava morrendo por cometer pecado contra a sociedade. Algum mal ele fez. O da direita e da esquerda estavam morrendo porque eles estavam ali cumprindo uma sentença, resultado de um crime que cometeram. Pronto, eles estavam indo para a morte. Agora, um deles estava indo para a morte duas vezes. Um era para a morte como sentença dos seus atos que foram de crime. O outro estava indo para a vida, porque não obstante ter cometido, junto, perante a sociedade, crimes, e ele estava morrendo como resultado, como sentença dos seus crimes, ele não estava indo para a segunda morte. Por quê? Porque enquanto um estava morrendo, desculpe a falar agora você vai entender, morrendo duas vezes, o outro estava morrendo apenas uma vez. Por quê? Porque um blasfema contra Jesus Cristo, blasfema contra a ação do Espírito Santo, que era convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Tanto é que ele próprio fala: você não é o Cristo? Ou seja, você não é o ungido? Falando no grego, falando no hebraico. Você não é o Yamashia? O Yeshua Mashiach? Você não é aquele que deveria vir, em outras palavras? Ou seja, ele sabia quem que estava ali.
Tanto é que ele estava zombando. O outro não. Porque o outro repreende o primeiro. Espera um pouco. Calma lá. Você, nem ao menos nesse momento, você está se enxergando, e enxergando esse que está aqui, e ele diz assim, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Entendeu a diferença? Você não está temendo a Deus, ou seja, você continua se revoltando, se rebelando contra Deus nesse momento. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. Em outro texto ele diz, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. No teu reino. Aí Jesus responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Está morrendo uma vez pelos seus delitos, mas está morrendo pela segunda vez, porque ele blasfema contra a obra redentora que está ali, presente fisicamente. A obra redentora na sua plenitude, na sua perfeição, na sua completude, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. O outro não. O outro, não obstante estar morrendo pelos crimes que havia cometido perante a sociedade, mas ele está sendo absolvido, justificado pelo Messias que está ali. O Messias de Deus, o Yeshua HaMashiach. E ele se prostra diante do Senhor. E ele fala, Jesus, em outras traduções diz, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a maior explicação, de maneira a exemplificar, de maneira tão simples, o que significa pecado e pecados. O que significa blasfemar contra o Espírito ou pecar contra o Espírito, porque é o pecado sem perdão. Por quê? Porque quando eu faço isso conscientemente, eu estou anulando qualquer condição de retorno. Porque eu estou anulando a obra redentora do Senhor Deus, do Elohim, da Trindade, produzida pela própria Trindade em Jesus Cristo. E isso é pecar, isso é blasfemar contra o Espírito. Conscientemente blasfema, o outro conscientemente expressa a sua servidão diante do Senhor, do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra é maravilhosa. Glória a Deus. Vamos orar, porque a gente vai aprendendo e vai pensando e meditando. E isso é tão importante porque tem muitos que ficam assim assustados. O que significa, né? Principalmente alguns de uma linha que, por causa dos líderes que de maneira irresponsável fica ameaçando as pessoas, e as pessoas entram em parafuso. Tem pessoas que vão para terapia, desesperados, porque acham que pecaram contra o Espírito. Primeiro, só dele pensar isso, ele não pecou contra o Espírito. Quem faz isso é quem faz conscientemente, né? Então você tem algumas pessoas na palavra que possivelmente pecaram contra o Espírito porque blasfemaram contra a obra de Deus, o movimento, a dinâmica de Deus para redimir, para resgatar. E aí a pessoa quebra, anula, ela bloqueia qualquer ação divina, mas ela bloqueia de maneira consciente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. É por isso que nós servimos ao Senhor, em espírito e em verdade. Porque assim, é um amor, é um cuidado, é uma delicadeza. E o Senhor vai nos ensinando, vai nos ministrando, e nós vamos a cada dia pensando, absorvendo um pouquinho, um pedacinho, é maravilhoso. Isso faz
total diferença na nossa vida. Isso vai nos tornando saudáveis. Como Daniel diz, o povo que conhece ao seu Deus é um povo forte. E a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada servo teu que está aqui, seus familiares, nossos queridos, nossos idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te, ó Deus, sobre cada um de nós, curando, visitando, restaurando, ministrando, ó Deus, o teu Santo Espírito, ó Deus, tomando cada dia mais espaço no nosso interior, na nossa vida, para que nós possamos a cada dia andar, caminhar, avançar para a nossa soberana vocação, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Visita-nos com cura, com restauração, visita-nos, ó Deus, com saúde, com ressurreição, nossas artérias, veias, coração, fígado, rins, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, tendões, nervos, cura, toca, visita, restaura, derrama-te com as tuas águas, faz, ó Deus, esse mover de milagres, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Deus de maravilhas, derrama-te, ó Deus, sobre nós, sobre cada um de nós. Ó Deus, visitando também o nosso país, visitando, ó Deus, o nosso Brasil, os nossos brasileiros, tanta gente, ó Deus, morrendo, ó Deus, tantos familiares enlutados, desesperados, impotentes, diante de tanta necessidade. Tem misericórdia da nossa terra. Senhor, visita-nos com a tua misericórdia, não porque merecemos, mas porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor é o Deus de compaixão, é o Deus que é chamado na palavra do Jeová Jirê, é o Deus que vê e supre todas as coisas. Por isso, ó Deus, derrama-te, curando, visitando, libertando, sarando a nossa terra, perdoando os nossos pecados, transgressão, iniquidade. Deus de maravilhas, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. E agora, Senhor, eu quero te clamar e pedir por essa família tão maravilhosa, tão especial, a família do Tião, do Valdir, da Marisa, seus filhos. Ó Deus, todos os familiares que perderam a irmã Helena. Ó Deus de maravilhas. Que hoje, claro, com certeza a irmã Helena está na presença do Senhor. Uma serva do Senhor, uma mulher vigorosa, guerreira, uma mulher de oração, que eu aprendi muito com ela. E agora nós colocamos, Senhor, os seus familiares que estão nesse momento de saudade, de dor. Colocamos os seus familiares diante do teu altar, para que o Senhor possa consolar, confortar, como diz a palavra lá no livro do Salmo, que a Bíblia ela é maravilhosa, quando ela diz: como a corça que suspira sobre as correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, quando irei e viverei perante a face do meu Deus? E é exatamente isso, o sentimento da nossa irmã Helena e sua casa, sua família, que ensinou a todos nós com a sua vida, com o seu testemunho. Ela tinha sede de Deus, e agora ela está sendo saciada na sua sede, na presença do Senhor. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Conforta, consola o Valdir, Marisa, Tião, seus familiares, seus filhos. Ó Deus, essa família bendita, amorosa, abençoada, nesse momento, porque nós sabemos que um dia nos encontraremos com a dona Helena, e todos nós que estamos aqui, que perdemos os nossos queridos, como Paulo diz em Tessalonicenses, temos essa esperança. E é por isso que nós não nos entristecemos totalmente, porque é essa esperança que nos faz andar,
E essa esperança também esteja sobre o nosso Brasil, o nosso país, uma esperança de uma vida abundante, uma esperança, ó Deus, que nos curará, nos revigorará e nos levará a outros patamares. E nós viveremos aquilo que é bom, perfeito e agradável. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, derrama-te, move-te, alimenta-nos, capacita-nos a vivermos essa vida que o Senhor Jesus nos oferece. E essa vida está disponível a todos nós. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e que nós temos o amor de Deus, um amor que é maravilhoso, ele é eterno. A morte, a vida, nem passado, nem presente, nem futuro, nada pode nos separar desse amor em Jesus Cristo, esse amor de Deus, o amor ágape, que nos cela, nos conecta, nos torna um com Ele e Ele conosco, em Jesus Cristo. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco, às 4h30 da tarde, a gente volta lendo um pouquinho mais da palavra e falando e orando pela nossa casa, nossa família e o nosso país. Que Deus te abençoe. Você tem aí um almoço maravilhoso. Até mais tarde, às 4h30. Fica na paz. Beijo para vocês todos. Tchau, tchau.